Agora foi. Bom, queridos, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje a gente vai entrar numa matéria super fácil, a matéria mais fácil desse livro, a meu ver, que é a parte de coligativas, né? Porque ela é cobrada de maneira bem desigual em provas diferentes, tipo, na URGS e no Enem nem parece a mesma matéria. E na CAF e na UFSC a matéria é completamente aprofundada, parece que é outro conteúdo, tipo, extremamente atípico, não é? E contrário ao que normalmente a gente trabalha aqui e na prova do Enem. Então, isso é uma observação importante. Se alguém vai fazer a CAF e UFSC, eu separei ali uma partezinha, digamos assim, extra, para abordagens da CAF e UFSC sobre este conteúdo, que é um conteúdo muito fácil. Então, se alguém for fazer a CAF e UFSC, vai ver, infelizmente, a pior versão desse conteúdo, que estraga essa visão romântica que a gente tem, né? O pessoal passa por coliga, vê que é só uma regrinha e ela se aplica a praticamente todos os exercícios que são mais comuns, e aí tu, sempre pensa assim, coliga é muito fácil, coliga vai salvar ali a minha fisicoquímica, exceto se fizer a CAF e UFSC. Então, tem esse adendo que a gente tem que deixar claro, não é? Tem que deixar aí evidente, porque eles cobram de uma maneira um pouquinho diferente. Entretanto, antes de ver essa matéria muito simples, que é a coligativas para a URGS e para o Enem, e não para a CAF ou para a UFSC, eu tenho que mostrar para vocês aqui, o professor não quis extrapolar o horário na semana passada, eu quero mostrar para vocês aqui essa parte final, que é a titulação, que é uma, digamos assim, uma mistura de soluções onde os solutos reagem entre si, onde a gente vai misturar um pouquinho de estequiometria, inorgânica e também soluções. Então, sim, para a maioria dos alunos, é o quadro da dor na moldura do sofrimento, é o motivo para deixar de lado soluções e nem olhar mais. Mas é uma impressão equivocada também, porque nos temas, nos exercícios, vocês vão perceber que é uma quantidade mínima de questões que trabalha com titulação, que trabalha com reações de solutos dentro de uma mesma solução. Então, essa não é a regra, essa é a exceção. Oi, Paola, tudo bom, querida? Senta aí com calma, vai, pega lá. Sobrou, pessoal, docinho pra Paola, pessoal? Sobrou, olha aí, sobrou um saco aqui, Paola, tá? Só, pessoal, vorazmente acabou com as balinhas. Pega aí, ok? Então, eu quero mostrar para vocês como funciona a titulação. E eu vou ser bem franco, tá, queridos? A titulação não é matéria nova, ela é um compêndio de tudo que a gente já trabalhou até agora. Só que, fato, com o tempo a gente vai percebendo que fica muito mais fácil para o aluno aplicar, estou sendo bem franco, a fórmula, uma formulinha que eu vou mostrar para ti aqui, do que fazer várias e várias regras de três. Se tu, assim como eu, é um entusiasta das regrinhas de três, tu pode sair fazendo loucamente, né? Muito não é o bastante. Mas eu vou mostrar para ti que, de fato, aqui a fórmula que a gente vai deduzir, ela ajuda muito mais do que várias regras de três que podem te atrapalhar até certo ponto ou em alguns momentos. Então, o que diabos é uma titulação? Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que falar. A titulação é isso, ó. É uma técnica na qual tu vai encontrar aqui, deixa eu mostrar ali para ti, ó, uma solução padronizada, tá vendo? Ó, isso aqui é uma solução padronizada. É uma solução que tu fez. Eu fiz essa solução. Então, eu sei exatamente quanto tem de soluto ali dentro e eu sei que esse soluto vai reagir com uma solução que eu quero descobrir características, que eu tenho interesse. Por exemplo, eu quero saber quanto tem de vinagre, vamos supor, num vinagre comercial, para ver se a quantidade que o rótulo mostra realmente é a quantidade real. O que um químico faz? O que o Inmetro pede para que o químico faça para ver se está dentro das normas do Inmetro? Ele pede que tu pegue a amostra, então está aqui na proveta a amostra, tá vendo? E tu vai botar na bureta, que é um outro equipamento. A buretinha é um grande vidro graduado, que vocês vão ver agora, para a gente poder fazer essa padronização. Então, como funciona? Deixa eu só organizar aqui o discurso, que eu acabei trocando os nomezinhos. Essa amostra padronizada aqui, ela vai direto para a bureta. Assim, tá? Por quê? Porque aqui na bureta, vocês vão ver, eu vou ter controle sobre a quantidade de solução que eu vou utilizar. Essa amostra que eu vou testar, uma amostra comercial aqui de vinagre, eu peguei um videozinho com vinagre para vocês verem,
eu vou colocar aqui embaixo num Erlenmeyer. Para quê? Tu já vai ver. Vou colocar num Erlenmeyerzinho, deixa eu ver se ele está aqui. Está aqui, ó, Erlenmeyer. Tá vendo? Desse jeito. Certo? Então, para que eu vou fazer isso? Eu vou fazer essa disposição aí de substâncias, de soluções, para que eu consiga ver, pela reação química, qual é a quantidade que eu tenho de vinagre, de ácido acético, nessa solução de vinagre, a partir disso aqui. Mas muito confusa a tua fala, não entendi absolutamente nada, é muito difícil de entender. Então eu vou tentar ser mais didático aqui para ti, ó. A titulação é uma técnica que visa descobrir quantidades de solutos em soluções desconhecidas. Essa é a técnica. Mas via o quê? Via reação química. A reação mais popular para titulação é a reação chamada de neutralização. Por isso que eu falei para vocês que a gente só vai trazer à tona coisas que a gente já fez inúmeras vezes ao longo dos livros passados. Tá aí, como é que funciona isso? Eu achei muito confuso. Não, pessoal, é bem fácil mesmo, acredite. Funciona assim, ó. Eu sei na química que bases reagem com ácidos, formando a reação basa. Então, se eu souber a fórmula da substância que eu tenho no vinagre, que é uma substância conhecida, o ácido acético, e souber qual vai ser a base que eu vou utilizar como solução padrão, facilmente no meu fichário da Joly eu consigo descobrir quanto tem de vinagre de ácido acético, naquele vinagre que é a solução. Ah, mas e como é que tu faz isso? Via estequiometria, via reação de neutralização. Bah, não entendi. Ó, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é da base. Lembra da base? Oi, Iago, tudo bom, querido? A base é isso, né? Base mais ácido dá sal mais água. Essa é a reação. Base mais ácido sempre vai dar sal mais água. Assim, ok? E eu tenho como manusear e estabelecer a proporção entre a quantidade de base e a quantidade de ácido que vai reagir. Como tu faz isso? Eu não sei. Claro que vocês sabem, queridos. Funciona assim, ó. Vamos pegar uma basezinha qualquer, vou mostrar aqui pra ti, tipo NaOH, ok? Eu sei que o OH da base, ele tem que reagir com o H do ácido. Então, dessa maneira, eu sempre tenho como descobrir a proporção entre o ácido e a base e o ácido. E a partir dessa reação de proporção, eu consigo facilmente, vou colocar aqui para ti um ácido um pouquinho diferente, facilmente eu consigo descobrir qual vai ser o sal, quantas águas eu vou formar e principalmente qual é a estequiometria da reação. Quantas bases eu preciso para consumir, né, tantos ácidos. Então, como vai funcionar isso, queridos? No frigir aqui dos ovos, o que a gente precisa apenas é lembrar que o número de OHs, número de hidroxilas, precisa ser sempre igual ao número de hidrogênios. Tá? Por quê? Porque vai se formar água. A água é a substância principal de uma neutralização. E se a água é a substância principal de uma neutralização, a água é feita com o H do ácido e o OH da base. Dessa maneira. Tudo bem? Ó, dessa forma se faz a neutralização, como a gente cansou de fazer e ver lá na inorgânica, né, nas matérias passadas. O nosso salzinho, que não é o protagonista, de forma errada, muita gente acha que ele é o principal componente dessa reação. De fato, não é. Ele é o resíduo da reação. Quem é o principal componente é a água. Então, em outras palavras, quando uma base reage com ácido, todos os OHs da base reagem com os Hs do ácido. Cada OH com o seu H, formando uma água. Então, se eu sei dessa premissa teórica, a partir de uma quantidade padronizada, por exemplo, de base, consigo saber quanta base eu vou precisar para neutralizar uma amostra
da qual eu desconheço completamente as características, como vocês vão ver agora no vídeo. Ah, mas está faltando uma informação no teu discurso. Como é que eu vou saber quando o número de OHs e Hs vai ser o mesmo? Quando a base vai neutralizar completamente o ácido. E aí que vem a parte interessante. O nome disso aqui, como eu te falei, é bureta. Tu tá botando a solução padrão que eu te mostrei, ó, aqui dentro. Aí tu vai fazer o quê? Ó? Tu vai regular aqui direitinho na torneirinha até que ela fique com o volume da bureta. Para tu saber quanto tem de solução ali dentro. E ao saber quanto tem de solução, tu vai saber quanto tem de soluto de NaOH ali dentro. Então, feito isso, o que tu vai fazer? Ó, agora tu vai pegar a amostra de vinagre. Vou pegar a amostra de vinagre. Para que tu saiba exatamente quando o OH e o H estão exatamente iguais, quando a quantidade de base consumiu completamente a quantidade de ácido e houve neutralização, a gente precisa usar um indicador. Ah, mas tem que saber tudo isso? Não, eu estou explicando a técnica toda para vocês. O que vocês têm que fazer é muito mais simples. Usar um indicador. O indicador vai marcar o que a gente chama de ponto de viragem. Vocês vão ver agora. Prestem bem atenção. Ó, vou colocar agora a solução ali de vinagre. Vocês estão vendo que está extraindo a amostrinha de vinagre, que é ácido, e aqui dentro tem uma base conhecida na bureta. Coloquei no Erlenmeyer o ácido, tá vendo? E agora ele vai colocar o indicador. Quando ele colocar... Já colocou, pulei, desculpa. Mas quando ele colocou o indicador, ó, essa parte é importante. O indicador é fenolftaleína. A gente sabe que a fenolftaleína, ela fica rosa com base. Se ele botou aqui dentro, tá vendo? Fenolftaleína e não ficou rosa, obviamente é porque não é uma base. E de fato eu já sabia disso, eu já sabia que se tratava de um ácido. Entretanto, conforme ele vai administrando a base aqui em cima, tá vendo? Olha o que vai acontecendo com a solução, presta bem atenção. Ó, conforme ele vai administrando a base ali em cima, ó, vai caindo, observa bem, isso aqui dá uma tendinite desgraçada. Às vezes tem que fazer titulação de 45 minutos. Então, ó, vocês estão vendo que está ficando rosa? Por que está ficando rosa? Porque a base está caindo. Quando chega no ponto de viragem, que é um rosa bem clarinho, aí entra a técnica e a prática do químico. Ó, parece que deu, mas ele começa a girar, tá vendo? Ó, tá ficando incolor de novo. Então ainda não chegou no ponto onde toda a base neutralizou o ácido. Agora, quando ela fica num ponto estanque, não mexe mais, ó, a gente pega a última gotinha ali, fechou, ó, até que... Ah, troca. É que o vídeo tinha 13 minutos, então eu editei as partes mais importantes, ok? Ó, então o que acontece? A gente pega um ponto onde a solução fica levemente rosa, tipo fracamente rosa, que a gente chama de ponto de viragem ou ponto de equivalência. Se mais uma gota cair aqui dentro, vai ficar muito rosa, mostrando que tem mais base do que ácido, mostrando que tu é um químico mangolão e não prestou atenção na técnica de titulometria. Errou tudo. Tem que fazer tudo de novo. Então tem que ser muito cauteloso, muito técnico, para que chegue exatamente nessa corzinha aqui, que é uma cor bem tênue, né? Bem clarinha, que é a cor que a gente, com a prática, já sabe que indica quando todo o ácido foi consumido pela base e a quantidade de um e de outro é exatamente a mesma. Ou seja, o número de OHs ali dentro é igual ao número de Hs. Ou seja, a solução está tendendo ao neutro. Certo? Tá, e daí, o que isso tem a ver com a matéria? Eu não estou entendendo nada. Isso aparece muito em soluções, essa técnica, que em pouquíssimas palavras, para resumir tudo que eu acabei de falar, consiste em usar uma solução conhecida para descobrir uma solução desconhecida. Usar uma solução conhecida para descobrir uma solução desconhecida. Quero testar quanto tem de ácido acético no vinagre para ver se realmente está dentro dos parâmetros. Eu pego uma solução de base que eu conheço e vou titulando o vinagre, ou seja, eu vou jogando a base no vinagre. Quando chegou nesse ponto, eu sei que toda a base consumiu, ou todo o ácido, digamos assim, foi consumido pela base.
Então, se eu sei quanto de base eu gastei, eu com uma simples estequiometria posso descobrir quanto ácido tinha. Essa é a técnica de titulação. Infelizmente o nome é muito parecido com a concentração título, mas não é a mesma coisa. Titulação é uma técnica que usa reações químicas para que a gente possa descobrir concentrações de outras substâncias. Em pouquíssimas palavras, novamente, consiste em usar uma solução conhecida para descobrir uma desconhecida. Basicamente é isso. Tá, e como é que funciona isso? Ó, eu vou te mostrar. Se tu, por exemplo, como é uma reação de 1 para 1, vamos supor que tu gastou 1 mol de NaOH para chegar nesse ponto. Então, é fato, se tu gastou 1 mol de NaOH, tu sabe que ali dentro tinha 1 mol de HClO. Ah, eu na bureta ali eu gastei meio mol de NaOH. Tá, se tu gastou meio mol de NaOH para chegar aqui, é porque aqui dentro tem meio mol de HClO4. Assim. Então, a quantidade de mols que tu gastou aqui em cima com a base, por exemplo, vai indicar para ti quantos mols tu tinha aqui embaixo de ácido, com uma simples estequiometria. O problema é que nem toda a reação de neutralização é bonitinha assim, é lúdica, 1 para 1. Às vezes, as reações de neutralização podem ser bem diversificadas. Tu pode ter, por exemplo, 2 bases para 3 ácidos, como a gente já fez, 4 bases para, sei lá, para 3 ácidos. Então, a proporção ela varia estequiometricamente. Depende da base que tu está usando e do ácido em questão que tu estás descobrindo. Tá, mas aí tu está só me enrolando. O que eu tenho que fazer? Bom, queridos, eu estou dizendo para vocês, vocês podem fazer de uma forma, como posso te dizer, mais livre, seguindo o teu coração como um espírito livre, raciocinando, né? Gastando aí muito ATP, fazendo a regrinha de 3, fazendo a reação de neutralização, partindo do zero. Em outras palavras, redescobrindo aí, né, o fogo, reinventando a roda. Ou então, tu pode usar a mecânica que a gente vai fazer ou utilizar para uma e aplicar essa mecânica em todas as outras. Dá certo? Dá. E eu sou super partidário que vocês guardem essa formulinha aqui para uma eventual titulação. Ó, vou deduzir com vocês a fórmula. Fórmula. Funciona assim. Vamos supor que eu tenho uma reação genérica BO. Tá aqui a minha basezinha BO, presta bem atenção nisso. Ó, base BO, ok? Eu vou colocar aqui na base BO X, que indica o número de OHs que essa base BO tem, certo? E a gente vai reagir essa base BO com esse ácido, que é o ácido HA, que é um ácido genérico também, H-ânion. Só que esse H aqui, ó, olha só o que ele vai ter. Eu colori até com de forma aqui diferente, para chamar mais a tua atenção. Ele vai ter um número Y de hidrogênios, certo? Então, como a gente já fez inúmeras vezes ao longo da matéria de inorgânica, vocês sabem que a gente precisa balancear essa reação. E o balanceamento dessa reação, ele pode ser feito de uma forma primitiva, quando a gente coloca um do lado do outro. Por exemplo, eu vou fazer aqui um exemplo super clássico para ti, ó. CaOH2. Pô, CaOH2 tem 2 OHs. Se eu quiser reagir um CaOH2 com HNO3, eu vou precisar de 2 HNO3, tá vendo? Para neutralizar essa base. Então a reação vai ser uma reação de 1 para 2. A proporção não é de 1 para 1, já dificulta um pouco a minha vida. Só que, se nós observarmos bem, como a gente estabelece essa proporção? Olha que fácil. CaOH2, H1HNO3. Se tu observar com atenção, sempre vai ficar assim, ó. Esse número de hidrogênios aqui subscrito, ele vai multiplicar a base, tá vendo? E esse número de OHs aqui subscrito vai multiplicar o ácido. Então, sempre fica deste jeito a estequiometria da reação. Logo, eu vou fazer de forma genérica aqui para vocês, para que vocês possam aplicar em qualquer exemplo possível, tá? Vou colocar aqui para que vocês vejam,
como é que a gente vai deduzir essa formulinha. E eu vou fazer uma questão que é mega difícil, demora um tempão, mas se tu fizer com essa fórmula, tu vai acabar lá rapidinho. Bom, olha só. Em poucas palavras, o x, queridos, ele vai multiplicar a quantidade de ácidos que tu tem. Dessa maneira, ele vai ser o coeficiente do ácido. Tudo bem? Em outras palavras. Tá aqui, ó. Deixa eu separar o ácido bonitinho pra ti. Fechou? Esse Y, que é a quantidade de hidrogênios que a gente tem aqui, ele vai multiplicar a quantidade de bases que nós temos aqui. Tá vendo? Pronto. Fechou. Acabou a tortura. Como assim? Para mim está sendo horrível. Não acabou nada. Continua. Não. Calma aí. É estequiometria pura e simples. Esse númerozinho que vai aqui na frente indica a quantidade de base que vai consumir esta quantidade de ácido. Tá vendo? Assim. Essa é a estequiometria da reação. Ó, 1 para 2, 3 para 2, não sei, não é? Mas esses numerozinhos que eu simbolizei como Y e X indicarão a estequiometria dessa reação. Se tu quiser saber, para qualquer valor de base, ó, qualquer número de mols de base, tá vendo? Que irá reagir com qualquer número de mols de ácido, a gente faz uma regrinha de 3. Simples, fácil, barbada, só multiplicando em x. Tá vendo? Desse jeito aqui. Então, eu vou montar a regrinha de 3 para vocês agora. A regrinha de 3 a gente faz multiplicando em x. Tá? Só para a gente montar uma equação. Então, ó, o número de mols da base vai ser multiplicado pelo x. E essa é a grande sacada dessa fórmula. X, tá vendo? Assim, vai ser igual ao número de mols do ácido, que vai ser multiplicado, queridos, vezes o y. Assim. Tá vendo? Ah, mas isso é muito difícil. Ó, começa a observar algumas coisas. De onde saiu o x? Do número de OHs. Então, basta multiplicar o número de mols da base que tu tem numa solução pelo número de OHs que ela tem. Ah, mas e como eu vou saber o número de mols de base? Uma barbada? A gente acabou de ver isso, aula passada. Número de mols a gente calcula assim, querido. Molaridade da base vezes o volume da base. Então, molaridade da base vezes o volume da base deve ser multiplicado pelo x, que é óbvio, fica antididático, porque o teu cérebro tem que fazer muito vai e vem, e aí tu te atrapalha todo. Então eu vou ser o mais simplista possível. O x é o número de OHs, tá vendo? Então basta tu olhar para a base que eles estão dando para vocês e multiplicar, ó, vou colocar bem grande aqui, ó, pelo número de OHs. Se a base tem 4 OHs, tu vai multiplicar por 4, querido. Só isso. Tá vendo? Se a base tem 5 OHs, tu vais multiplicar por 5. Só isso. E, observa bem, número de mols do ácido. Como é que eu acho o número de mols do ácido? A gente conversou sobre isso, mas é que eu esqueci. Tem muita coisa na semana. Calma. Molaridade é igual a número de mols por volume. Então, número de mols é igual a molaridade vezes o volume. Então, sempre que eu quero achar o número de mols, basta multiplicar a molaridade, que é o que a questão vai dar para ti, vezes o volume. Tá vendo? E, para não errar a estequiometria, só precisa fazer isso vezes o y. Mas e quem é o y? Não grita. O y é o número de hidrogênios. É só isso. Então, olha como fica fácil, tá? Eu quis mostrar para vocês como a gente chega nessa relação para que tu dê valor, que é aquela clássica, né, máxima da vida. Quando as coisas vêm de mão beijada, a gente não dá valor. Então, assim, tu vai ver que não saiu assim, tipo, de uma tarde ociosa do professor essa equação.
Vou fazer uma fórmula. Não, ela vem de meras regrinhas de 3. Ela vem, pessoal, de um trabalho que eu não quero ficar tendo a todo momento que venha fazer uma reação de estilometria. Tudo bem? Não entendi nada, é impossível. Ó, eu vou te mostrar, é super fácil, na verdade, não é impossível não. Quer ver, ó? Como eu te mostrei ali, não precisa copiar isso, tá? Apenas observa. Vamos supor que eu tenha essa reação, CaOH2, ok? Com H2, com HNO3. Pô, a reação não está balanceada. E eles vão te dizer assim, tu gastou na titulação, sei lá, 3 mols de CaOH2. Quantos mols de ácido tu tinha? Aí o aluno se tranca, porque ele não sabe fazer isso. Ele olha e não sabe nem como começar a reação. A primeira coisa que tu deveria fazer é isso aqui, ó. CaOH2, né? Aí passo o 2 para cá, multiplico o H na 3. Dessa forma, como tem um H, tu vai passar para cá, um CaOH2. Então a proporção dessa reação é 1 para 2. Mas e por que essa proporção é 1 para 2? Vou te mostrar. A proporção é 1 para 2, querido, porque a base ela tem 2 OHs. E se ela tem 2 OHs, uma base necessita, não precisa copiar isso, por favor, de 2 ácidos. Por isso a proporção é 1 para 2. Então se a proporção é 1 para 2, o início da tua regra de 3 sempre tem que ser esse. Se 1 mol desta base consome 2 mols desse ácido, tá vendo? Assim, presta bem atenção, desse ácido, vou colocar ácido aqui, tá? Vou colocar base aqui. Então, qualquer quantidade de base, que eu vou chamar de NB, tá vendo? Vai consumir qualquer quantidade de ácido, que eu vou chamar de Na. Então, se eu for fazer essa regrinha de 3, eu vou ter número de mols de base vezes 2, igual a número de mols de ácido vezes 1, que é exatamente igual ao número de OHs na base, tu viu só? E o número de Hs no ácido, viu só? Então, se tu não atenta para isso, eu não vou tirar o mérito do aluno que faz passo a passo, faz devagarinho, mas deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Quanto tempo tem para fazer a prova? É tipo rave, assim? Dá para fazer numa semana? Não. Então, se tu puder fazer uma questão em pouco tempo, maravilha. Agora, se tu demandar muito tempo, tu perde tempo para questões mais importantes, muitas vezes. Eu vou me fazer entender, vou mostrar para vocês a aplicabilidade disso, com um exercício que é um dos mais demorados ali da apostila, que é o exercício de número 40, eu acho. Isso, 40. Essa questão é super demorada, chata pra caramba. Mas se tu quiser fazer direitinho, com a regra de 3, vai levar um tempão. A página dessa questão é a página 19. Ok? Página 19. Vou mostrar lá pra vocês, então, como a gente resolve essa questão. Questão lindíssima, padrão também, questão de neutralização, é um padrão, e é uma titulação. Então, olha só, vou ler com vocês página 19, queridos, por favor, me acompanhem. O leite de magnésia, usado como antiácido laxante, contém na sua fórmula o composto MgOH2. Então a primeira coisa que o aluno ficaria já nervoso ou causaria uma certa impaciência é, putz, leite de magnésio, MgOH2, o que eu faço com isso? Calma, lê até o final a questão, respira fundo. A concentração de uma amostra de leite de magnésia, é isso que eles fazem muito, é de 10 ml. 10 ml. Então vamos marcar isso que é importante, ó. 10 ml de leite de magnésio. E foi titulado, ou seja, passou por aquela técnica que eu te mostrei no vidro, né? Tu pegou lá, botou no Erlenmeyerzinho embaixo leite de magnésio. E aí na bureta em cima, tu colocou uma solução padrão, que tu fez, que tu conhece, ó, melhor que ninguém, sabe tudo dela. Esta solução padrão, eu vou pintar de uma cor diferente para que vocês visualizem ela. A solução padrão é solução de HCl meio molar. Aí tu abriu a torneirinha e começou a pingar, pingar, pingar. E chegou naquela corzinha rosa, bem fraquinha,
quando tu, como químico, gastou 12,5 ml daquela solução. Então, o que ele está te dizendo? Ó, eu titulei leite de magnésio com ácido clorídrico, HCl. Essa é a questão mais difícil que tem de soluções, pessoal. É o perfil genérico mais difícil de soluções, titulação. E dá para fazer de uma forma super tranquila ou de uma forma bastante extensa. Não que ela seja ruim, como te disse, mas é extensa e toma muito tempo. Então, foi isso que eles disseram. Eles te disseram que tu gastou isso aqui, ó. Tu gastou 12 ml de ácido clorídrico meio molar para neutralizar 10 ml de leite de magnésio. Em poucas palavras, com isso aqui, eu sei quantos mols tem aqui dentro. E se eu sei quantos mols tem aqui dentro, eu sei quanto tem aqui dentro. Porque eu sei como o HCl reage com leite de magnésio. Entende? Quer ver como é fácil de fazer com a fórmula? Vou te mostrar. Formulinha. É titulação? É neutralização? É. Então tu faz assim, ó. Ó, MB vezes VB, tá vendo? Vezes o número de OH. Número de OH da base. Igual a MA vezes VA vezes, tá aqui o parênteses, o número de H do ácido. Dessa forma. Só isso. OH menos, H mais. Pronto. Ah, como pronto? Achei horrível. Não, olha só. Ele quer saber quantos mols por litro da base tu vai ter. Então, a tua conta tem que descobrir isso. O MB. Esse é a tua incógnita. Tá, e o volume da base quanto dá? 10 ml. Dá para usar em ml na fórmula? Dá. Mas aí tem que usar tudo em ml. Como eu já vi muito aluno bom se atrapalhando um pouquinho nisso, eu sugiro que vocês, queridos que são alunos brilhantes, para evitar problemas, sempre usem litros. Passa para litro. 0,01 litro, que corresponde a 10 ml. Vezes... Quantos OHs a base tem, pessoal? Quantos OHs a base tem? Vezes 2. Tá vendo? Só isso. Igual a MA do ácido. Como é que eu vou saber o MA? Não grita. O MA do ácido tá aqui, ó. Meio molar. Viu só que fácil? 0,5 molar. Eles sempre vão dar esse aqui. E o volume que tu gastou de ácido foi de 12,5 ml. Que vai ser igual a 0,0125 ml. Ou, desculpa, litro. Já convertendo para litro. Vezes quanto? Vezes 1. Ah, por que é vezes 1? Porque é sempre vezes o número de H do ácido. E como o ácido só tem um H, pronto. Toda a continha resumida em uma simples operação. Dá para fazer ela fácil, agora é só uma matemática bem básica. Vou fazer aqui com vocês, ó. MB vezes 0,01 vai ser igual a... Ó, vou passar esse 2 para cá dividindo já, tá? Vai ser igual a 0,5 vezes 0,0125 dividido por 2. Tá vendo? Então, o teu MB vezes 0,01 vai ser igual a meio. Meio, ó, é a mesma coisa aqui, 1 sobre 2. Vezes 1 sobre 2, desse 2 aqui, vezes 0,025. Para ficar bem didático, tu entender o que eu estou fazendo. Então, MB, que é a molaridade da base, vezes 0,01, vai ser igual a 0,025 dividido por 4. Ah, mas e como é que eu faço isso? Ah, essa é bem fácil, eu vou fazer aqui para ti, ó. Isso aqui é a mesma coisa aqui, 12,5 vezes 10 na menos, menos 1, menos 2, menos 3, dividido por 4. Ah, mas eu achei difícil essa conta. Não, 12,5 me arredonda para 12, pelo amor de Deus, não faz essa conta. Quanto é que é 12 dividido por 4? 3. Se tu sabe que o número já vai ser 3, quantas alternativas tu risca? Todas. Não precisa nem mais fazer conta. Já acabou a letra B. Sabe quanto tempo um aluno que faz desde o princípio demora para fazer essa questão? Mínimo 15 minutos. Quanto tempo tu demorou para fazer isso? Então não é uma questão de demérito ou mérito, entende? É uma questão de praticidade. Ó, aqui vai dar
3 vezes 10 na menos 3, querido. Então, eu vou continuar a minha continha aqui. Desculpem pelo espaço, ok? MB vezes 001 vai ser igual a 3 vezes 10 na menos 3. MB igual a 3 vezes 10 na menos 3 dividido por 0,01. Querido, isso vai ser igual a 3 vezes 10 na menos 3. Vou passar para a base decimal. 10 na menos 1 menos 2. 10 na menos 2. Então vai ser igual a 3, conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 3 menos menos 2, que vai dar mais 2, dá menos 1. 0, 3 molar. Questão mais difícil do polígrafo. Disparado, que demora muito tempo. Tudo bem? Então, o que tu vai fazer? Bah, mas eu vou ter que montar tudo aquilo? Não, eu montei a fórmula direitinho para vocês perceberem, sabe? Para que tu consiga ter atividade cognitiva a ponto de notar que essa fórmula ela vem da estequiometria e das soluções. Então ela é a junção de tudo que tu tem que fazer caso tu não queira aplicar diretamente a fórmula. Ela foi feita para que o químico não precise partir desde o princípio para fazer estes cálculos. Porque para um químico isso é muito cansativo, tu tem que fazer isso o tempo inteiro, a toque de caixa. Então é horrível tu começar a fazer a regrinha de 3 desde o princípio. Então nós inventamos uma fórmula a partir das regras de 3, que é o que eu faço quando faço regras de 3? Tu faz isso, querido. MBVB vezes o número de OHs, MAVA vezes o número de Hs. É isso que a gente faz. Mas o que eu não entendi, quando eu aplico isso? Fácil. Tu vai aplicar isso quando tu tiver uma neutralização, ou seja, uma reação ácido-base, que na prova normalmente vem junto com a técnica da titulometria ou titulação, que é a técnica na qual tu descobre que tem 10 ml de leite de magnésia, 0,3 molar de magnésio, ou hidróxido de magnésio. Tudo bem, pessoal? Pessoal, eu consegui me fazer entender, vocês entenderam isso. Eu vou mostrar para vocês, só por curiosidade, com regrinhas de 3, como isso ficaria, tá? Então, se alguém estiver copiando, deixa eu tirar aqui ali para ficar mais fácil para copiar. Vocês podem copiar ali com calma, resolução. Eu vou escrevendo aqui do ladinho como é que tu faria por regrinha de 3 para ver o horror que seria. Ó, a primeira coisa por regra de 3 que tu teria que fazer é isso aqui, ó. Descobrir a proporção, senão dá tudo errado. É a primeira coisa. Tá? Depois disso, depois que tu tem aqui, ó, 1 mol de MgOH2 reagindo com 2 mols de HCl, tu precisa saber quantos mols de HCl tu tem naquela mistura, para poder descobrir o X da tua regrinha de 3. Tá, e como é que eu vou saber quantos mols de HCl eu vou ter naquela mistura? Pois é, daí a gente vai ter que usar aqueles dados de 12,5 ml, meio molar, para descobrir isso. Posso apagar aqui a formulinha? Posso apagar? Ok. Tá, então só para mostrar por regra de 3, ok? Queria que vocês estivessem em contato com tudo, não tivessem nada assim omitido, para que vocês percebessem o quão prático e rápido é aplicar MAVA, MBVB nessas questões, né? Ou MBVB, MAVA. Então, o que tu teria que fazer? Ó? Ácido clorídrico, olha que chato que é. Ah, ela é meio molar, então, se houvesse 1 litro, eu teria meio mol de ácido, tá vendo? Então, como eu tenho 12,5 molar, ml, eu vou ter X. É a primeira coisa que vocês vão ter que fazer. Viu que chato? Ah, aí esse X vai indicar para ti a quantidade que tu vai ter aqui em mols. Tudo bem? É isso que vocês vão ter que fazer. Aí isso vai dar 0,0125. Na verdade, 625. Puxei um 0 a menos aqui. 0,625. Olha que chato. Fiz isso. Beleza, e agora? O que eu vou fazer? Aí tu coloca aqui, número de mols, tá vendo? Ali, fechou. Aí vai dar aqui quanto? Vai dar metade. Aí já vai perder um tempo porque tem esses números que são desconsideráveis. 0,003 mol. Ah, mas isso é para 10 ml. Para 1000, que é 100 vezes mais, vai dar X. Aí tu multiplica por 100, 0,3.
Mas é claro, o professor faz isso já há um bom tempo, acredite. Por isso que eu fiz rapidinho. A chance de na prova tu te atrapalhar um pouco é bem alta. Não gostaria que isso acontecesse. Então, uma sugestão, se cair uma questão de neutralização, o que tu faz? MAVA, MB, VB. Mas não esquece de multiplicar o número de OHs em cada um e de Hs em cada um. Tudo bem? Pessoal, eu me fiz entender, vocês podem xingar o educador, fiquem à vontade. Tudo bem?